Sejam bem-vindos a mais um À Conversa Com, e hoje, e porque, no meu entender, é um assunto que trazemos aqui, um assunto que se reveste toda a importância, estamos no século XXI e, naturalmente, há que haver abertura para falar sobre assuntos que ainda fazem muita gente ou não falar por medo, ou então a tirar a pedra e a esconder a mão, como nós costumamos dizer. Vamos falar sobre um movimento criado por um famalicense que está aqui connosco, a quem eu agradeço naturalmente o facto de ter aceitado o convite para falar sobre este movimento. É o Diogo Barros, tem 19 anos e em Famalicão resolveu, e ele já nos vai explicar porque que resolveu fundar este movimento. O grupo de apoio a pessoas queer. E também já vamos falar sobre as iniciativas que este grupo quer trazer, e nomeadamente já tem efetuado alguns na Zona Norte e quer também fazê-lo em Vila Nova de Famalicão. Diogo, obrigado por estares aqui connosco. Obrigado eu pelo convite, Bem-vindo. em nome do GAP. Olha, começamos mesmo pelo princípio. Como é que surgiu esta ideia de criar este grupo de apoio a pessoas queer? Bem, nasceu no sentido de que movimentos, associações, coletivos de defesa pela comunidade LGBT não existem aqui no Distrito de Braga. Existe simplesmente o Braga Fora do Armário, que faz a Marcha de Braga, mas mais nada em concreto. Existe no Porto, em Lisboa, existe em Aveiro, mas aqui não. E então houve a necessidade de criar algo que lutasse pelas causas LGBT e pelos direitos da comunidade LGBT. E foi assim que surgiu então o Grupo de Apoio a Pessoas Queer, para tentar dar respostas. O movimento nasceu em Famalicão, Guimarães e Vizela ao mesmo tempo, porque juntei alguns ativistas que eu conhecia da comunidade LGBT para fundar o movimento. Enquanto eu idealizei, tentei trazer alguém e fazê-lo, e como as pessoas eram de Vizela e também de Guimarães, não fazia sentido, olha, vamos criar só em Famalicão, porque sou de Famalicão. Não, tentei abranger outras zonas e estamos a conseguir. Hoje em dia temos 20 membros, quando começámos com 4. E meio ano, que nós nascemos em agosto de 2021, temos 20 ativistas. Já temos ativistas em Braga, em Gondomar e no Algarve. Portanto, naturalmente, foste reparando com o andar, vamos chamar, da carruagem, que havia muita gente que estava interessada em, vamos, entre aspas, defender a causa e trazer o assunto à ordem do dia. Olha, Sim. Na Zona Norte tu disseste que não havia muitos movimentos, embora já sabemos que há muita gente que naturalmente se junta a esta situação. Porquê é que tu achas, e nomeadamente nos meios mais rurais, embora haja gente com essa vontade de se afirmar, ainda tenha, nos tempos que correm, receios? É porque ainda há muitas mentes fechadas? E não só, por exemplo, para um jovem assumir-se para a sua família é muito complicado, porque vivemos numa situação em que os jovens são precários, então não têm condições de sair de casa. E o que acontece? Há casos em que os jovens são expulsos de casa pelos pais por assumirem a sua orientação sexual, então há esse medo que faz viver numa mentira, numa encenação, e é um dos motivos para não haver tanta à vontade na causa e tantos assumidos. Porque há esse receio por viver os jovens numa vida precária, que é o que se vive em Portugal, não é? Os jovens cada vez mais saímos de casa mais tarde, aos 30 anos, que é algo problemático. E é mais essa dificuldade de se assumir dentro de casa, até porque as reações às vezes são muito complicadas. Tu nos contactos que tens tido com as pessoas que vais encontrando e que vão às vossas iniciativas, tu tens tido conversas em que as pessoas vivem vidas complicadas porque só quem está e quem passa pelas coisas é que sabe o sofrimento que causa. Exato. Como é que tem sido essa experiência? Bem, ao longo deste meio ano de movimento, enquanto coordenador nacional do GAP, que tenho conversado com várias gente, eu sou diferentes histórias, desde pessoas que são assumidas para os amigos e não para a família, desde pessoas que assumiram só a sua família e foram expulsos de casa, e estamos aqui a falar também de menores de idade, que é algo um bocado complicado, jovens de 17 anos que não são menores, apesar de estar ali quase no limiar, são menores e são expulsos de casa. E é por isso que o GAP tem reivindicações até na Câmaras Municipais e pede que hajam medidas de proteção, porque
É grave expulsar um menor de idade da sua casa. Para onde é que aquele jovem vai viver? Nesse caso em concreto, o jovem foi viver para a casa de uma tia. Mas e se não tivesse a tia? O que é que irá acontecer? Ir para baixo de uma ponte? Quais são as defesas que uma Câmara Municipal tem, o poder local tem e deve implementar para defender a causa LGBT? E não estamos aqui só a falar de comunidade LGBT, estamos a falar, por exemplo, de mulheres. Por exemplo, aqui em Famalicão, a rede de proteção por violência doméstica é muito pouca. Temos ali a Associação de Lameiras que tem alguma, mas ainda não consegue dar resposta. Eles precisam de meios para dar uma resposta mais abrangente. E é isso que o GAP também reivindica à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, como a outras, como Guimarães, Vizela e, aliás, pelo país fora, porque só, salvo erro, em Lisboa existe um plano municipal para a defesa. Olha, mas nós quando falamos em termos políticos, muitas vezes, nós encontramos muitas ideias, muitas tentativas de legislar no sentido do que nós estamos aqui a falar, mas depois na prática não é assim. Sim. Há esse lado de reivindicar também, quando nós falamos a nível de Lisboa e do Porto, mas depois transportamos isso para regiões como Vila Nova de Famalicão, Guimarães, Barcelos, às vezes há mais... Quando se fala de poder local, o poder local ainda olha para a temática fazendo de conta que não vê? Sim, é um assunto em Famalicão e em Barcelos, está na região norte, aliás, eu costumo dizer que isso também justifica-se um bocado por o Distrito de Braga, que é onde nós estamos, ser ainda conservador, que é uma realidade. Nós somos conservadores, então não há essa vontade política. E isso acaba por ter as suas consequências. Em Lisboa estamos a falar de uma capital, são várias culturas, acaba por não haver muito espaço para o conservadorismo. Estamos a falar de várias culturas, pessoas que são imigrantes, de várias orientações sexuais, ao contrário daqui. Acaba por ser um quadro normal. Em qualquer capital, em qualquer país, há mais abertura para até questões raciais, questões de orientação sexual e identidade de género, que não existem nos restos do país, nas outras regiões. E aqui Braga acaba por ter a dificuldade de ser um concelho, um distrito ainda conservador. Nós hoje, e à data que estamos a gravar esta conversa, tivemos também a notícia do PAN que vai e que faz subir à Assembleia da República uma exigência da formação para professores e funcionários sobre identidade de género. É importante que se debata esta situação nas escolas, é importante que os jovens tenham uma consciência para isso, até porque nós sabemos que, e em Vila Nova de Famalicão temos tido alguns problemas, porque isto é uma matéria para aulas de cidadania, e nós sabemos o que é que tem acontecido em Vila Nova de Famalicão, mas aquelas vozes mais conservadoras e do bota abaixo que vão dizendo que isto é tentar e que se vai deturpar a ideia dos jovens relativamente à temática, mas não, está-se naturalmente a formar cidadãos para isso. É importante que as escolas comecem também a falar sobre o assunto. É muito importante porque eu posso dar um caso. Há mais ou menos 3 meses atrás, uma jovem trans, que era Rose, de 15 anos, suicidou-se. Atirou-se abaixo de uma ponte porque era vítima de bullying na escola. Se calhar sim, é muito importante, até porque a mudança na sociedade são feitas nas escolas, porque estão a formar os adultos de amanhã. E temos que passar por políticas de ensinamento nas escolas. Educação para a cidadania é para formar cidadãos, é para formar o respeito, a empatia, e acho que é muito importante ter um programa realista e concreto na educação para a cidadania, coisa que não existe hoje em dia. Muitos professores usam a educação para a cidadania para tratar de assuntos da turma, para falar de viagens finalistas, para falar de comportamentos, e perde-se ali um bocado um programa que existe, mas que não é levado a sério por parte dos docentes, e que tem que começar a ser levado a sério por parte dos docentes, mas também na parte da saúde. Os profissionais de saúde não estão formados para pessoas trans e não binárias. Não há essa formação que tem que ser obrigatória. Porque, por exemplo, para uma pessoa trans ter um atendimento a nível de saúde de qualidade, tem que ir ao Porto ou a Coimbra, porque não existe em mais lado nenhum. Isso é problemático, porque uma pessoa tiver uma doença, porque nós sabemos que as transformações a nível de órgãos e do corpo pode trazer algumas doenças sérias, não pode fazer uma viagem de 2 horas ou de 1 hora e pouco para o Porto ou para Coimbra, porque isso é problemático. Pode piorar o seu estado de saúde, pode até não chegar a tempo de ser salvada, e então tem que haver essa formação para os hospitais de Famalicão, de Guimarães, para os hospitais centrais de cada concelho, pelo menos,
pelo menos que haja um hospital com docentes formados para isso. Docentes, quer dizer, profissionais de saúde formados para isso. Temos aqui essas questões na saúde e na educação, há muita coisa por fazer e que deve ser feita. Olha, vocês com o grupo de apoio têm também feito algumas iniciativas, têm feito algumas reuniões. Há essa situação também de ir às escolas e falar sobre o assunto. Como é que são recebidos? Nós tivemos, Guimarães já teve uma marcha, Barcelos também já teve uma marcha. Por parte das pessoas, como é que as pessoas vão olhando para a situação e vão recebendo? Como é que tens sentido? Por exemplo, no dia 28 de março fui à Escola Profissional Profitecla, em Guimarães, que é junto ao estádio do Vitória, e fomos bem recebidos. Dei uma palestra para 4 turmas, em 4 aulas, não é? Uma turma por palestra. E fomos bem recebidos, um bom feedback. Fizemos um jogo que era no fim às 5 fazer uma proposta para a Assembleia da República que não fosse já existente, não podia ser o casamento, não podia ser a adoção, como é óbvio, porque eu fui dando palestras, fui dizendo o que é que faltava, o que é que estava a falhar, para ver se estavam atentos ou não, e houve um grande feedback por parte da escola da Profitecla, e que mostrou alunos que eram abertos. Claro que houve piadas, houve alguns comentários, que isso era normal de acontecer, já se estava à espera, mas houve uma grande abertura e houve uma necessidade. E, por exemplo, no final, o professor disse-me que mudámos as mentes, que houve ali um caminho aberto, porque casas bens neutras começaram a entrar dentro da cabeça deles, que era necessário haver na escola. E existe na escola de Profitecla agora casas bem neutras. Isso é muito importante, é um passo dado e é fundamental que isso aconteça. É por isso que a abertura nas escolas poderá ser difícil, mas nem é pelos alunos, mas sim para quem está lá a ensinar, pelos professores, pela direção. Porque, por exemplo, nós mandámos e-mail às escolas para poder dar a Escola Sem Tabu, que era um programa que nós tínhamos, um projeto que era para ir às escolas, que não foi aceito pelas escolas em lado nenhum. Só juntamente com a Casa da Juventude de Guimarães é que conseguimos ir às escolas. Porque enquanto o GAP sozinhos não conseguimos ir. Mas enquanto palestrantes convidados da Casa da Juventude de Guimarães, em que o projeto era Escola Sem Tabu, já conseguimos ir porque eles não sabiam o que é que era em concreto. Só sabiam que a temática era Escola Sem Tabu. Mas o que é que tinha por dentro? O que é que nós íamos abordar? Não sabiam. Tu ainda achas que há muito desconhecimento a falar na temática, até no sentido em que nós, no início da conversa, fomos falando sobre o facto de ainda sermos uma sociedade muito enclausurada, muito fechada. O que é que tu vais sentindo? É falta de coragem para se abordar o tema? É o não querer reconhecer que é uma situação que existe e que cada um e cada ser humano tem... A liberdade também é feita disto, é de escolhas, é de viver consigo próprio, tem que se viver bem consigo próprio para depois estar bem com os outros. Como é que tens sentido isto? Há ainda muito... Eu, como dizia, estamos no século XXI, há muita informação, há muita coisa, mas as pessoas parecem que não se preocupam em saber e acham que é só aquela coisa do bota abaixo. Sim, é muito fechada a sociedade ainda. Sim, é muito fechada e nós temos que perceber uma coisa. O LGBT, as relações homossexuais, já existem há séculos. Pode ter sido uma coisa que foi falada agora mais recentemente, mas há estudos e há dados que comprovem que existia no tempo de imperadores romanos. Estamos a falar de uma coisa que não é de agora, estamos a falar de uma coisa que há de 2000 anos atrás. Por isso, é essa questão. E, aliás, é interessante saber, e há estudos que comprovem que existia, e era normal antigamente, na Grécia Antiga, no Império Romano, mas com a vinda das religiões não se tornou tão normal. E há estudos que comprovam isso. Era aí que eu ia chegar e chegaste ao ponto. Achas que o facto de termos uma educação muito ligada à Igreja faz com que também reprimamos esta temática? Exato, e eu acho interessante porque há pessoas que dizem que é pecado, que é contra a religião cristã, etc. Mas os cristãos fazem muita coisa que é pecado consoante a Bíblia. Assentar-se numa cadeira depois de uma moeda menstruada é ilegal. E nós fazemos. O divórcio era também contra a Igreja. E agora e há muitos cristãos que se divorciam por alguma razão. Por isso há essa hipocrisia de mas uma relação homossexual é pecado. Mas os maiores pecadores são aqueles que vão contra a Bíblia no seu dia-a-dia. Porque isso acontece. Toda a gente que é cristão já foi contra a Bíblia.
desde o divórcio, a sentar-se numa cadeira menstruada. Por exemplo, se alguém é casado no sofá, por exemplo, alguém é casado, uma mulher menstrua-se, é normal, é uma coisa natural. Já não se vai sentar naquele sofá, nunca mais, vai comprar outro sofá, vai ver um sofá para cada um. Bem, estaria o negócio para o IKEA. Exatamente. E passa a publicidade. Olha, Diogo, vocês fizeram há pouco tempo uma reunião em Vila Nova de Famalicão. Há também essa pretensão de fazer uma marcha em Vila Nova de Famalicão. Como é que está, em que ponto é que está esta situação? Bem, o GAP, que quando foi fundado, prometeu, logo no primeiro comunicado de imprensa, e que nós fizemos a toda a gente, que havia 3 marchas em 2022, que era o objetivo. Nós criámos o GAP com 2 objetivos para 2022, que é criar estas marchas, uma em Famalicão, uma em Guimarães, outra em Vizela, e tornar-nos uma associação. Estamos a trabalhar para as 2 coisas. A marcha de Famalicão será dia 10 de setembro de 2022, já tem data marcada. Já estamos a trabalhar no manifesto e estamos a trabalhar no trajeto, mas data confirmada é dia 10 de setembro, garantidamente haverá marcha, custo custar, contra o Nuno Melo ou não. Então, há essa questão, não é? Há essa questão também que tem a ver com as políticas locais, e já abordamos há pouco, mas quando nós olhamos para o panorama nacional e quando olhamos para a cúpula política, nós já temos muita gente que se vai assumindo. Ministros. A antiga Ministra da Cultura tinha uma relação com uma mulher e foi engraçado porque há políticos que quiseram fazer piada sobre isso. Como se fosse algo anormal, mas não é. Qual é que é o problema? Não é uma bandeira, porque há alguém que diz, já cumpriram a cota. A cota, uma pessoa é negra, outra pessoa é homossexual, porque pensam que isso é por cotas. Mas não, o governo não tem nenhuma cota, não há nenhuma lei que obrigue o governo a ter uma cota de pessoas racializadas ou pessoas de orientação sexuais que não sejam heteronormativas, simplesmente existiu. Porque neste caso no CDS também tínhamos, que acho que pediu demissão, o Mesquita, que era homossexual. Adolfo Mesquita, sim. E ele tinha um cargo até importante dentro do partido. Mas isto é uma situação que está para além da política, as pessoas assumirem aquilo que na realidade sentem e que são, e portanto não será bem por aí. Deixa-me só fazer aqui uma passagem em termos pessoais. Diogo, quando tu sentiste mesmo a necessidade de criar este movimento, porque foste sentindo na pele também algumas situações? Ou foste olhando em volta e vendo o que é que... Eu desde jovem que sofri muito preconceito, mesmo tendo relações com pessoas do sexo feminino. Mais jovem, até nas escolas, fui sempre muito enquadrado nos padrões de alguém que era LGBT, por causa dos tiques, por causa da maneira de falar, por causa das calças que eu levava, das bandeiras que eu levantava dentro da sala de aula, porque desde jovem racismo, machismo, eram coisas que não eram normais para mim e que eu combatia dentro da sala de aula. E então fui muito colado a esse estereótipo, que mais tarde confirmou-se no sentido de realmente identificavam como bissexual. É uma coisa que eu vivo normalmente, não tenho que assumir, não tive aquela conversa com familiares, com amigos, não, vivo a minha vida normalmente. Isso é uma opinião pessoal. Acho que quando nós temos aquela conversa do assumir, coisa que os heterossexuais não fazem, os heterossexuais não fazem um jantar a assumir, olha, sou hetero, peço desculpa, as pessoas LGBT também não têm o que fazer, porque estão a alimentar aquela coisa do anormal, estão a alimentar aquela coisa de pedir desculpa por serem ou deixar de serem. Não, é uma coisa normal, e é isso que eu tento incutir na minha vida e também ensinar às pessoas que me rodeiam. Tentar viver a sua vida, a sua orientação sexual, independentemente do que seja, com naturalidade. É aquilo que eu tento fazer. Não tive aquela conversa, eu vivo a minha vida. Por exemplo, no Natal foi engraçado que estava a falar de um beijo que tive com o meu ex-namorado, com a minha família, e alguns ficaram de boca aberta. Eu, quê? Sim, porque lá está, não tinha necessidade de fazer a conversa. Vivo a minha vida normalmente. Ninguém se assume enquanto ladrão, não é? Exatamente. É isso, basicamente é isso. Vivo a minha vida normalmente, sem assumir, e gostava que mais pessoas o fizessem. Compreendo a necessidade de assumir isso, porque é um tema que ainda é tabu, lá está, que tem suas consequências. Na minha família não teve consequências, também já sabia disso. Também, se calhar, foi por aí que senti o porto seguro, de não trabalhar a minha família, porque há esse trabalho também. Muita gente LGBT tem que trabalhar a família para se assumir, aos poucos, dando sinais, tentando educá-los, e muita gente faz isso. Eu não senti essa necessidade porque sabia que dentro da minha família
mesmo havendo ali alguma controvérsia, nem toda a gente gostar, havia o respeito e não ia ser expulso de casa. Ainda vivemos um bocado aquela coisa que é o que é que os outros vão dizer, não é? Exatamente. Mas não são os outros que nos põem a comida na mesa, não é? Exato. E é o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar, o que é que o vizinho vai falar. Existe muito isso, basicamente. Por exemplo, eu estou aqui, eu vivo com a minha mãe sabe que eu estou aqui. E está em Famalicão, vivo em Oliveira de São Mateus, poderá passar e poderá haver gente de Oliveira de São Mateus a conhecer-me agora este lado da minha vida pessoal, mas não há problema nenhum. E a minha mãe só tive aquele medo. A minha mãe disse, pronto, vai lá, já está habituada, porque eu meto-me em vários projetos, em várias lutas, por isso acaba por... Olha, o movimento, o que é que vai fazer brevemente? Nós sabemos que, e há pouco ias dizendo que em termos de apoio, e muitas vezes, e tu falaste dessa jovem que se suicidou, porque também não se foi a tempo, porque vira-se muitas vezes a cara para o lado, há preciso de apoio psicológico e muitas vezes as pessoas não têm esse acesso. O vosso grupo de apoio a pessoas queer também passa por aí, passa por parcerias e providenciar apoio a quem precisa? Exatamente, nós temos duas parcerias. Temos uma parceria com uma advogada e temos uma parceria com um psicólogo. Como é óbvio, não é para uso para toda a vida. O psicólogo tenta fazer ali um acompanhamento de 2 ou 3 sessões e depois reencaminha para um profissional da saúde da sua área, tenta fazer esse contacto. E a advogada é igual, é para um caso em específico, não é para depois, no sentido de abusar também dos profissionais, porque, atenção, tanto essas 2 parcerias são a fundo gratuito. É basicamente um trabalho voluntário. É por isso que eu estou a dizer também, é para um caso, não é para a vida toda, não é depois para a pessoa, olha, tive um problema com o meu vizinho, vou usar a advogada, não. É para um caso específico, se for preciso avançar com uma queixa, se for preciso fazer algo específico que tenha a ver com a discriminação LGBT, temos uma parceria com uma advogada e com um psicólogo até para o acompanhamento. Por exemplo, nós tivemos conhecimento recentemente de uma agressão de um jovem de 17 anos nos Açores, e fizemos logo esse contacto, falámos com ele, reencaminhámos para o nosso psicólogo, ele está a fazer o acompanhamento, reencaminhámos também para a nossa advogada, também fez aquele acompanhamento e por acaso conhecia uma colega nos Açores, reencaminhou para lá, porque como é óbvio a advogada é de Guimarães, seria um bocado complicado ela tratar de um assunto dos Açores e também não ia haver essa despesa, não é? De ir para os Açores, já que é voluntária, e nós não temos como pagar, porque não somos uma associação, não temos fundos. É preciso também ter atenção, porque o movimento não tem direito a fundos. É por isso que também nós queremos o tornar uma associação, para poder fazer um trabalho mais abrangente, como este, por exemplo, como tivemos que a nossa advogada em parceria ter que ir aos Açores, poder ir e nós termos como pagar, e não ter que ser do seu próprio bolso, ou do meu próprio bolso, ou do bolso de qualquer membro do GAPC, porque é uma viagem cara e tem os seus custos caríssimos. E passa muito por isso. Nós temos as parcerias, tentamos que as pessoas usufruam das parcerias e isso não é uma coisa para nós, é uma pessoa para a comunidade. É aquilo, por exemplo, o GAPC não está a fazer as marchas sozinho. O GAPC abriu uma coorganização. Partidos políticos, desde que se identifiquem e que nós sabemos que se identifiquem e que defendem a nossa causa, são bem-vindos. Movimentos, associações, basicamente até ativistas, pessoas normais, pessoas ativistas no seu dia-a-dia, não fazendo parte de um coletivo, podem se juntar à coorganização das marchas, porque a marcha é do povo e não nossas, não é do GAPC, é do povo. É por isso que há uma coorganização e não uma organização própria, de exclusividade. Portanto, 10 de setembro, em Vila Nova de Famalicão, essa marcha. Eu quero agradecer-te, e antes do mais, e antes de fecharmos a nossa conversa, quem quiser contactar o grupo, o movimento, o GAPC, o que é que tem que fazer? Ou vai responder ao nosso formulário online, que diz o nome, o e-mail, o concelho, onde mora e os pronomes, que é ser tratado por ele, ela, também é muito importante, ou por nomes neutros. E à base disso, não precisa dizer os partidos, não precisa dizer nada, nós não queremos saber disso, porque seria também uma invasão de... Porque isto também não é uma situação política, não é? Exatamente. Atenção, é uma situação política. Sim, mas no sentido partidário da questão... Exatamente, nós somos apartidários. Eu tenho o meu partido, há malta dentro do movimento que tem outros partidos sem ser o meu,
Mas é uma causa, não é? Mas é uma causa, e é uma causa que lá está, junta vários partidos. E há essa ponte, e o GAP quer ser isso, uma ponte de consenso entre vários partidos. Portanto, nós temos partidos a organizar connosco as marchas de Vila, Guimarães e de Famalicão. E trabalham em consenso, com respeito, também é uma regra, e à base disso, à base do respeito, agora o que é que têm que fazer para entrar? É ou responder ou mandar mensagem, e nós pedimos o número de telemóvel, adicionamos ao grupo do WhatsApp e desenvolvemos atividades a partir do WhatsApp. Quem vier por bem que venha, não é? Exatamente. É assim que se costuma dizer. Temos estatutos, claro, se a pessoa não respeitar os estatutos, que passam, por exemplo, respeitar a comunidade trans, respeitar o feminismo, o antirracismo, sim, nós temos estatutos próprios, que basicamente isso também não pode ser venham e façam o que quiserem. Não. Tem que haver regras, regras não sendo autoritário, mas regras de bom senso e de boa educação e de respeito, porque, por exemplo, há muitos movimentos que são transfóbicos. E dentro do GAP que não há transfobia. Há muitos movimentos que não, mesmo no LGBT, que não respeitam o não binarismo. E nós respeitamos e exigimos que os nossos membros respeitam. É à base disso. No fundo, é uma bela palavra, respeito, para terminarmos esta nossa conversa. Diogo, eu agradeço-te, não vou dizer coragem, porque as pessoas têm que se assumir e têm que viver bem consigo mesmas primeiro, como atrás disso, para viverem bem com o seu próximo e, portanto, e essa palavra respeito é muito importante neste caso, porque nós respeitamos toda a gente e queremos ser respeitados no fundo. Exatamente. É um bocado isso e cada um tem o seu espaço e é isso que é importante. Agradeço o facto de teres cá vindo para falar e tens sempre aqui as portas abertas, cada vez que houver alguma novidade e que queiras naturalmente exponenciar e passar a palavra, estamos aqui de portas abertas e esperemos que alcances também e que vocês alcancem os vossos objetivos, criar essa associação finalmente e naturalmente porque para que este tema deixe de ser esse tabu que fomos falando e que cada um viva a sua vida, que é muito importante. Obrigado. Obrigado, eu. Fechamos mais uma A Conversa Com com Diogo Barros, deste movimento, o Grupo de Apoio a Pessoas Queer, o GAP, fixem. Procurem nas redes sociais informação e naturalmente foi um prazer conversar com o Diogo Barros, que é o coordenador nacional deste movimento e também o fundador. Muito obrigado. Obrigado.